Olá, muito bom dia para você, muito boa tarde para você que nos assiste na nossa reprise da tarde. Estamos começando mais um panorama de mercado. Estou retornando das minhas férias, estou feliz de estar aqui com vocês. Ao meu lado, Juliano Plens, nosso gerente de comercialização. E lá na outra ponta, o Guilherme Socari, nosso correspondente Stonex. Bom dia a todos! Tudo Olá, bem? Vanessa. Olá, Juliano. Um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um dia de bate-papo aí sobre o mercado. É isso aí. Vamos começar então com a soja? Vamos lá, Gui. Vamos lá. Olha, o foco continua, obviamente, Estados Unidos e China. Eu acho que um pouquinho de novidade é a questão de que a gente tem até dia 12 de agosto um clima um pouquinho mais, bem mais quente, na verdade, um pouquinho mais seco até esse dia 12. Isso não é ainda algo altista na nossa visão, né? Temos até colegas da Stonex Brasil rodando lá e efetivamente o que a gente tem nesse momento é até excesso de umidade em algumas regiões, né? Então acaba que isso pode ser até positivo, diferente do que o mercado está considerando, mas, né, pode trazer um pouquinho de volatilidade. Acho que outro ponto que vale a pena mencionar, né, até hoje, né, na data de 26 de julho, lendo aí o relatório que veio da China, a gente bateu o recorde de estoque de soja na China, né? Então é um momento de muito suprimento na China. O que a gente está vendo é redução das esmagadoras na produção para tentar desovar um pouco os estoques, né? E que hoje vai ficando um pouco o sentimento do que a gente vem conversando, de que a China ela pode daqui a pouco reduzir um pouco esse ritmo, né? Ela aproveitou de uma soja barata, né, que o Brasil tinha, né, vem para uma safra americana positiva, né, e agora, com os estoques extremamente altos, o sentimento que fica em detrimento das esmagadoras, tentarem segurar um pouco esse esmagamento, e essa semana já caiu em relação às semanas anteriores, o esmagamento olha, precisamos desovar estoque porque está extremamente elevado, finalmente batemos o teto de estoque historicamente na China nesse momento. Então, esse boom que a gente está tendo das exportações, ele pode, né, sentir um pouco, perder um pouquinho de ritmo em detrimento desses estoques extremamente elevados na China, tá? Uhum. Tá, e aí, então, a gente tem aí essa realidade da China no mercado internacional. A gente fica como aqui, Juliano? Bom dia e boa tarde para colaboradores, clientes e cooperados da Coopermota. O cenário, assim, para o mercado doméstico, ele não se alterou tanto, né? Se você notar, nessa última semana, ele teve um pico de alta aí para os nossos agricultores, mas foi motivada pelo dólar, que teve uma alta considerável, mas principalmente pelo prêmio. O prêmio fez com que foi o maior motivo dessa pequena alta que teve. Mas essa alta de dólar, ela impacta também nos insumos para a próxima safra de soja, né? Fertilizante, principalmente, defensivos agrícolas. Então, essa pequena alta que teve no grão, né, na soja, muito pouco perceptível, mas teve, ela vai impactar a questão do dólar no insumo também, principalmente fertilizante e defensivo. Então, a nossa recomendação é que o agricultor vá e garanta adquirir os seus insumos, faça o hedge, continue fazendo o hedge, para não ficar exposto ao mercado. Os insumos podem ter, então, um acréscimo, né? Exatamente, porque a maioria dos insumos, ou quase todos eles, são dolarizados, né? Uhum. Então, com essa alta do dólar, sobe, geralmente, via de regra, sobe o grão, mas também sobe o insumo. Eles andam meio que paralelos juntos. Algum momento ou outro não, mas na maioria das vezes sim. Então, a nossa recomendação é que o agricultor que não adquiriu os seus insumos para a safra 24, 25, que assim faça, né? Para não ficar refém dessa oscilação e fazer o hedge. Sempre a gente recomenda fazer o hedge do custo de produção, que é vender a sua soja. Comprou o insumo, faça a venda antecipada da soja. É isso aí, então, continua a nossa recomendação de precaução. Exatamente. E prevenção sempre. Guilherme, como é que a gente fica, então, para o milho no nosso mercado internacional? Milho, safra americana continua indo muito bem, né? A gente está tendo boas notícias da safra americana por vários estados.
alguns analistas já considerando aí que a safra americana praticamente já está dada, né? Inclusive fala-se em elevação de produção. O que andou chamando a atenção recentemente foi um pouco da Ucrânia, né? Houveram chuvas nos últimos dias na parte oeste da Ucrânia, pegando toda a parte do Mar Negro, Bielorrússia, parte norte da Bielorrússia. Então, por ali houve algumas boas chuvas, né? O leste em si da Ucrânia, ele ainda segue com um pouco menos de chuva, um pouquinho mais seco, assim como a Rússia, mas é a menor parte também, né? Então, balanço geral, a produção de milho mundial, ela segue dentro de uma normalidade. O ponto que pega é realmente que não somos atrativos nos portos ainda, né? Até deixando um pouco para o Juliano falar sobre o que aconteceu essa semana no mercado doméstico, mas ainda assim estamos aí oscilando entre terceiro e quarto em competitividade entre os 4 maiores exportadores, ou seja, né? Algo precisa acontecer para efetivamente a gente reduzir demais os estoques aqui na questão da exportação. Mas, Juliano, quer comentar um pouquinho sobre o mercado doméstico que você viu aí hoje, nessa semana? Então, nessa última semana, como o Guilherme disse, nosso milho ainda não é o mais competitivo. Nós estamos atrás aí de Argentina, Estados Unidos e Argentina, né, brigando ali com a Ucrânia em terceiro e quarto. O que fez? O milho teve uma pequena alta essa última semana também. O motivo foi diferentemente do motivo da soja. Por quê? As trades, as compradoras, elas têm os navios nomeados, que é o line-up que o Guilherme sempre comenta. E esses navios já estão atracados para embarcar. E o produtor segurou a venda de milho. Como os vencimentos de contas, geralmente 30 de agosto e 30 de setembro, o produtor não vê esse motivo de ter que vender nesse momento para antecipar essas contas. Uhum. E como os navios estão nomeados, né, e a não venda do agricultor forçou as trades a pagarem um pouco mais por esse milho que está aí para poder carregar esses navios e mandar ele para a origem. Isso foi bom nesse momento, né? Isso fez com que alavancasse o preço nesse momento, mas isso tem um risco. Né? Qual que é o risco? É o washout que a gente fala. O que acontece? Se o nosso milho continuar caro perante o mundo, o produtor segurando a venda, o que pode acontecer? Não é que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Certo. Pode acontecer que essa trade compre esse milho mais barato em outro lugar do mundo, ela origine em outro lugar, por exemplo, Estados Unidos, Argentina, que está mais em conta que o nosso, e cumpra o contrato dela com o lugar que ela tem lá, a China, por exemplo. E o milho que ela tem comprado aqui, ela despeja esse milho todo no mercado interno. Então, por exemplo, exatamente, você já tem uma produção que supera o consumo interno, né, e ainda exporta. Se esse volume que iria ser exportado vem para dentro do mercado interno, isso derruba ainda mais o preço, porque tem uma maior oferta de produto. Uhum. Mas isso é o que pode acontecer, não é o que vai acontecer, né? Uhum. É uma possibilidade. Então, o que foi bom nesse momento pode ser um risco no futuro, mas assim, a gente não acredita nisso, que vá acontecer isso. A gente acredita que a exportação comece a alavancar realmente e siga normalmente. A colheita ela segue em ritmo avançado, né? Alguns lugares a gente já passou dos 95%, como é o caso aqui, né? na região da sede aqui de Cândido Mota, mas por outro lado, algumas regiões ainda estão não iniciando, mas na casa de 30%, 20%, que é o caso aqui do norte do Paraná. Estão um pouco mais atrasado, algumas regiões de outras unidades nossas. Na média, a gente acredita aí, na média do raio de atuação da cooperativa, que esteja em torno de 70%, 80% de área colhida, na média do raio de atuação nosso. Entendi. Então é isso. E aí a recomendação, então, para o produtor desse momento, na questão do milho, é também fazer a venda já? Ou como é que já... o milho ainda ele tem um período para fazer essa venda, porque geralmente, como as contas elas são vencidas em 30 de 8, 30 de 9, né, agosto, setembro, ele tem um período para isso. Nós achamos, né, pela leitura de mercado, pela conversa que a gente tem diariamente aí com a Stonex e com o mercado em si, que o preço do milho chegou no fundo do poço, ou seja, que talvez não caia mais desde que não aconteça esse washout que nós comentamos. Entendi. Então, tudo isso são tendências de mercado. A gente pega todas as informações do mercado nível de mundo, nível de Brasil, e chega a uma tendência. Se vai se consolidar, é outra história.
A gente acredita nisso, que o milho já chegou no patamar mais baixo, né? A gente acredita que se a exportação continuar puxando, faz com que o mercado interno também pague mais por esse milho, enfim, tem um equilíbrio de toda a cadeia. Então, um pouco mais estável a questão do milho. Exatamente. Pela pequena alta que teve, a gente pode considerar que foi estável, né? Subiu pouca coisa no preço para a agricultura. É isso aí. Então, ficamos aqui com informações sobre soja e milho para vocês, com informações tanto de mercado internacional quanto mercado nacional. Voltamos, então, com vocês na próxima semana e a gente fica por aqui com mais um Panorama de Mercado. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.